Um português, um croata e um suíço entram à conversa numa peça de teatro. O que é que eles vão ver? A cabana do Pai Tomás. Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Leite. Espero que esteja tudo bem convosco. Tenho aqui comigo os meus amigos, o Samuel, pastor suíço na Suíça. Olá, pessoal. E temos aqui também o Joca, o grande pastor da Joca Church, que tem já bastantes membros por esse Portugal fora. E por esse mundo fora. Olá a todos, olá a todos. E bem-vindos a mais um programa. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast nas redes sociais. Nós temos Facebook, Instagram, estamos também nas grandes plataformas de podcast, por isso sempre com o handle Café com Leite, Café com Cristo não. Queres dizer Café com Cristo? Íamos sair assim, Café com Leite. E mais uma vez nós gostamos muito de existir isso. Não se esqueçam de partilhar, claro, agradecemos sempre isso, mas escrevam comentários, entrem na conversa. O nosso objetivo é realmente estar numa conversa não só entre nós, mas também com vocês, os nossos ouvintes, por isso não se esqueçam de entrar na conversa também. E sem mais demora, vamos então para a nossa rúbrica dos Pingos de Leite. Vamos começar com o Samuel, que tens qualquer coisa com etiquetas, não sei se é uma alergia qualquer. Não sei se vocês cortam as etiquetas quando compram roupa. Eu, por acaso, às vezes sim. Não usam com a etiqueta. Não é que estou a dizer isto porque os jovens estão cada vez mais a cortar as etiquetas. Eu já tinha abordado aqui há um tempo atrás, aqui no Café com Leite, a ideia de que muitas vezes os jovens agora não querem ser adventistas, batistas e evangélicos, querem só ser cristãos e recusam esses velhos nomes que nós demos às nossas diferentes denominações. Mas agora eu tenho reparado na minha igreja um fenómeno que vai no mesmo sentido, mas que é um pouco novo, que é o sentido de que há muitos jovens de outras religiões que venham à Wake, não têm interesse em se tornar adventistas, nem se tornarem pessoas que vão ser membros da Wake, mas há esta espécie de fenómeno de buffet eclesiástico em que eu vou a esta igreja para buscar isto, vou a esta igreja para buscar aquilo. E eu acho que há uma transformação sociológica, porque não sei, como vocês sabem, em casa e o Joca crescemos juntos, o Roberto crescemos a 30 km um do outro sem saber a existência um do outro até uma determinada idade, mas não sei se vocês vos imaginariam na altura em que eram adolescentes a irem, por exemplo, a um grupo de jovens de uma igreja batista ou de um grupo de jovens de uma igreja evangélica. Se tivesse miúdas giras. Eu acho que mesmo nesse plano não era uma coisa que me iria passar pela cabeça. Eu podia ouvir que um colega meu tinha um grupo que tinha muitos jovens e miúdas muito bonitas, mas em mim não ia haver grande interesse. Vou lá. Não, porque eu sou adventista. Ia haver essa coisa, eu tenho os desbravadores, eu tenho os companheiros, enquanto que os jovens de hoje têm uma facilidade, é uma das características da geração Z, é justamente a abertura, que as outras gerações anteriores não tinham, e isto de uma certa forma pode ser mau para o negócio, no sentido em que se num determinado país vocês têm uma igreja que está a anos de luz, ia dizer em francês, anos de luz da igreja adventista, e os jovens têm mais facilidade de ir lá, somem quanto é que dá 2 mais 2. Há uma grande possibilidade que estes jovens comecem a frequentar mais esse sítio, continuando a se dizer adventistas, do que frequentarem os nossos locais, o que põe em risco o futuro da igreja. Porque a nossa igreja está completamente construída sobre o compromisso de membros leigos. Vocês tiram os leigos de uma igreja, podem ter os pastores que vocês quiserem, as igrejas não funcionam mais. E se no futuro nós temos grupos de pessoas grandes que não se comprometem com igrejas e que ainda por cima têm essa abertura de ir buscar a um lado uma coisa, a outro lado a outra, a própria sobrevivência da igreja cristã fica em risco. Obrigado. Estou a ver que o Samuel está a sentir o peso da idade, finalmente.
Porque dizes isso? Não, porque Por falar dos jovens na terceira pessoa. sim. Já não te colocas nessa categoria, Não, por isso não, acho que seja jovem, não. acho que isto é um momento histórico, caros ouvintes, isto é um momento histórico, por isso aproveitem, não é todos os dias. Não, Já- nós agora vamos parar e vamos beber um copo de água para celebrar esta passagem. Joca, o que é que tu achas? Não sei se tens sentido a mesma coisa, o mesmo fenómeno. Achas que isto pode ser um problema, pode ser uma oportunidade? Depois de 4 meses em Inglaterra ainda não sei o que sinto, honestamente. Não, não é algo que eu tenha lidado muito no meu ministério. A Croácia não era propriamente uma realidade ainda muito presente, não é? Não era de todo. Por isso não é propriamente uma experiência que eu consiga perceber muito. Agora, percebo a preocupação com a exclusividade, no fundo, porque realmente nós temos um sistema que, se as pessoas não vêm, se as pessoas não participam, acaba tudo por desmoronar, não é? É isso. Pessoalmente, Não põe em risco o reino de Deus, exato, mas pode pôr em risco as etiquetas. exato. E os projetos, não é? Claro. Sim. E lá está. Se calhar é um bocadinho por aí. Portanto, depende de qual é a nossa perspectiva. É uma perspectiva exclusivista de dizer, ok, de forma nenhuma podemos ter, nós não estamos aqui para fomentar o reino de Deus, estamos aqui para fomentar apenas a nossa igreja, o que é algo que é perfeitamente compreensível. Isto é algo que pode ser perigoso. Se a nossa perspectiva for um bocadinho mais de aceitação, o que quer que seja que as pessoas estejam a fazer, quer seja aqui, quer seja ali, quer seja acolá, não há problemas, não é? Depende muito da nossa perspectiva. Como pastor, como é lógico, tenho também o receio de que se acabe por perder isso. Se acabar por se perder isso, é uma questão de nós reformularmos o sistema. Portanto, não é um sistema que vai ter que cair por alguns momentos, mas outro sistema irá surgir nesse vácuo, não é? E eu sou apologista de que há vários anos de que, por exemplo, a forma como nós financiamos a nossa igreja não é algo que funciona muito bem com as gerações mais jovens, não é? E por isso... Estás a falar dos dízimos e ofertas? Sim, eu creio que nós talvez já tínhamos tocado nisto em algum momento, mas temos que pensar noutras formas de sustentar projetos, de torná-los autossustentáveis, de fazer outras coisas que possam assegurar o futuro desses projetos. Portanto, é uma questão de nos adaptarmos e na Bíblia de certeza absoluta que vamos encontrar também modelos para isso. Eu por acaso acho que isto é apenas mais um sintoma deste desconnect que existe entre as gerações cada vez mais novas, não é? Não é mais novas no sentido de... Mas pronto, já é uma coisa que vem já dura algum tempo, não é? Deste sentimento de que ok, a igreja e instituição não é uma coisa que me fale muito, por isso não sei se é necessário ter alguma lealdade para com essa instituição e tudo mais, por isso acho que vai alimentar um bocadinho aquele fenómeno que tu estavas a falar. Agora, é óbvio que isto coloca grandes desafios, nomeadamente para quem tem igrejas para gerir e tentar fazer crescer, não é? Porque, como tu estavas a dizer, e acho que é se calhar uma das verdades mais óbvias, pelo menos na Igreja Adventista, que é sem leigos a Igreja Adventista morre. Porque nós não temos uma estrutura como algumas igrejas evangélicas em que tu tens uma grande equipa que a paga e em que as pessoas chegam e consomem e pagam a sua entrada e tudo mais. O nosso Como sistema católica, que é o One Man Show. Sim, também. Então isso levanta grandes problemas porque na forma como nós estamos organizados nós dependemos dos leigos e sem os leigos não há nada que se faça. Então claro que isso apresenta grandes desafios e concordando também com aquilo que o Joca estava a dizer, mas a nossa função também é tentar antecipar isso
e tentar de alguma maneira encontrar soluções. Apesar de eu não me preocupar pela igreja espiritual, pelo reino de Deus, porque claro, essa é Deus que se preocupa com ela. Claro que nós, como responsáveis de igrejas locais, a nossa função também é preocupar-nos por essas igrejas locais que dependem desses leigos, não é? Dessas pessoas que dão voluntariamente do seu tempo para permitir que a igreja faça coisas. É um grande desafio. Acho que depois, se calhar, uma pista de reflexão sobre a qual eu tenho andado a pensar muito é se calhar ser mais interativo, no sentido em de que quanto mais as pessoas participam na criação de um projeto, mais elas se sentem parte desse projeto e mais estão dispostas a dar por esse projeto. Não tanto como, o pastor tem um projeto e agora vamos ver quem é que está disposto a colaborar com essa ideia ou não. Mas mesmo assim é um grande desafio que vamos ter pela frente. Deixamos a reflexão. Se tiverem ideias, deixem no comentário. Vamos passar então para o Joca, que tem um assunto muito diferente. Aqui não é a falta de participação popular na igreja, é se calhar o contrário, demasiada participação, se calhar. Sim. Eu recentemente li um artigo, não é um artigo recente, mas li um artigo foi publicado na Spectrum há muitos anos, sobre os adventistas na Alemanha nazi, naqueles anos anteriores e durante a ascensão dos nazis ao poder na Alemanha, e foi um artigo que achei extremamente interessante e que queria trazer aqui, porque aquilo que nós vemos é que havia certas ideias que faziam parte do discurso no restante da sociedade alemã naquela altura, que claramente foram adotadas perfeitamente pelos membros e pelas publicações adventistas naquela altura, incluindo o medo do povo judeu, que em algumas das publicações adventistas na altura era caracterizado como nós temos dois grandes inimigos, uns são os jesuítas e os outros são os judeus, ok? Portanto, interessante. A questão toda aquela mitologia acerca do líder, não é? Do Führer, que é adotada nas publicações adventistas, chegando mesmo ao ponto de próprio Jesus ser recaracterizado como o Grand Führer, e também as afirmações de que aquilo que a Igreja Adventista precisava era de grandes Führers. Enfim, há toda uma série de questões que na altura eram mencionadas que eu achei problemáticas. Não sei se surpreendentes, mas problemáticas, não é? E como é lógico, neste contexto, aquilo que depois aconteceu é, à medida que Adolf Hitler chega ao poder, aqueles sentimentos que já estavam lá começaram a ser expressos em público de uma forma aberta por este líder, não é? E por isso os adventistas estavam, há um momento no artigo que diz claramente que os adventistas ficaram perplexos por verem alguns dos sentimentos que eles tinham a ser expressos em público por este homem, ok? Tudo isto para dizer o quê? Há determinados momentos na história em que parece que as correntes políticas vão de encontro àquilo que nós sempre acreditamos, que não são propriamente, quando nós vemos isso no futuro e quando olhamos para trás, vemos que não são propriamente desenvolvimentos positivos, mas são desenvolvimentos perigosos. E por isso temos que também estar conscientes, como cristãos, como adventistas, que não é só porque um determinado líder utiliza o seu cristianismo para chegar a determinado sítio, ou utiliza certas coisas que nós dizemos para chegar a determinado sítio, que faz com que realmente ele esteja do nosso lado, ou que seja uma pessoa boa, às vezes pelo contrário, não é? Portanto, deixar só aqui esta reflexão de que, sobretudo no contexto em que vivemos hoje em dia,
tudo aquilo que nós já falamos muitas vezes sobre a separação entre Estado e Igreja, se calhar é sempre o melhor princípio, em termos de, se as pessoas nos permitirem viver a nossa religião e não estarem elas próprias a fazer da religião uma questão política para chegarem ao poder, se calhar essa é a melhor forma de lidar com a questão do que ir à procura daqueles que irão ser extremamente populares por dizerem coisas com as quais nós concordamos, mas que se calhar têm outros operativos por trás. Obrigado, Joca. O que é que tu achas, Samuel? Achas que vês algum candidato a Führer que gostarias de propor em Portugal? Não, isso é A interessante. Führer da Igreja Adventista? É interessante para nós portugueses esse fenómeno da Segunda Guerra Mundial e do nazismo. É uma coisa que é estranha, não é? É super estranho. Mas eu lembro-me quando vivia em Bienne de me contarem membros da... Atenção, Bienne com B é uma cidade na Suíça, não estou a falar de Viena da Áustria. Me contarem que na altura em que apareceu o nazismo, antes da Segunda Guerra Mundial, e para alguns mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, existiam membros na igreja de Bienne que tinham suásticas coladas na capa da Bíblia. Porque na mente das pessoas eles não viam contradição entre aquilo que estava a ser dito, viam justamente Adolf Hitler como um homem a sério, um homem que diz as verdades, um homem que não é corruptível. E eu acho que os cristãos acabam sempre por cair na mesma armadilha, não é? De olhar para os homens a sério e achar que o cristão é um bocado isso, não é? E em relação àquilo que tu me disseste da igreja de novo encontrar problemas a misturar-se com o poder político, é o corolário de todas as nossas discussões que tivemos desde o início do Café com Leite, que fala sobre essas coisas. É imensamente difícil uma pessoa dizer coisas acertadas quando tenta misturar religião com política. Há de chegar, ou não sei, se calhar nunca chegará o dia em que vemos alguém que consegue efetivamente não instrumentalizar pessoas com a sua fé por fins políticos ou viver a sua política com uma ética cristã. Até hoje, sinceramente, não vi ninguém no panorama. Acho que o cristianismo é utilizado como qualquer outra coisa para conseguir chegar a poder. É a minha percepção. Fico ligeiramente decepcionado de não ter avançado nenhum nome para candidato a Führer. Essa era a pergunta. Sim, essa era a provocação. Não necessariamente uma pergunta, essa era a provocação. Esse suspiro é engraçado. Não, estou a dizer isto porque, pronto, vocês já falaram nisso, vou só, se calhar, chover um bocadinho mais no molhado, não é? É fácil quando nós sentimos que fazemos parte de uma igreja que não tem muita preponderância na sociedade, não é? Estou a falar sobretudo dos Estados Unidos, Europa. Noutros lados a igreja adventista tem grande preponderância, mas aqui não é muito bem o caso. E é uma tentação mesmo muito grande quando aquilo que nós acreditamos, como tu disseste, nós ouvimos por alguém que tem poder e que tem possibilidade de fazer qualquer coisa em relação a isso. Acho que é uma tentação muito grande. Este foi um tema que eu, por acaso, estava a comentar com o Joca, já tive a ocasião de ler um bocadito. Eu lembro-me de ter encontrado o caso de um irmão adventista judeu que foi expulso da sua igreja alemã quando depois Hitler lançou acho que era uma lei ou um edital, já não me recordo bem, que as pessoas de origem judia deviam ser expulsos das igrejas. Então ele foi expulso dessa igreja adventista, a qual era membro, foi levado para um campo de concentração, conseguiu sobreviver os anos no campo de concentração e depois, então, quando finalmente o regime nazi caiu, ele regressou à igreja adventista que o tinha abandonado. E começou a frequentar essa igreja. Síndrome de Estocolmo. E a verdade é que ele pediu para voltar a ser integrado nessa igreja. É bonito. Podemos falar do síndrome de Estocolmo. Não, é claro piada, que é difícil. Vejo mais beleza nisso que outra coisa. Pronto, eu também, não é? Tipo, é difícil de avaliarmos aqui quais eram as reais motivações dele e o que é que ele estava a sentir e como é que ele conseguiu passar. Como é que ele lidou com aquilo tudo durante aquele tempo todo. Mas eu acho que aqui é um ponto importante, é que estas histórias não podem ser esquecidas, e acho que o facto de ele ter regressado àquela igreja
serviu também para os relembrar aquilo que eles fizeram. Se não me engano, relativamente recentemente, já depois dos anos 2000, a União Alemã apresentou, se não me engano, um pedido de desculpa. Sim. Não sei se de forma total ou pelo menos parcial, e quanto a isso já não posso elaborar, mas em que publicamente pediram desculpas por aquilo que aconteceu. Acho importante que isso aconteça, porque se nós esquecemos a nossa história, corremos riscos de a repetir. Coisa que seria interessante um dia abordarmos no Café com Leite é a questão do antissemitismo e Igreja Adventista. Porque Também temos uma relação difícil com é ela. verdade. Dou só aqui um exemplo. Eu sempre ouvi em Portugal a expressão, a partir do momento em que Estevão foi apedrejado, Deus abandonou. Deus rejeitou o povo de Israel. Isto é um apaxe teológico, porque não encontras mais teólogos a defender uma ideia de que há quebra com o povo de Israel. Há sobretudo a noção de continuidade. Com os cristãos é a continuidade do povo de Deus, é a continuidade daquilo que é o Israel. O Israel espiritual é essa noção de corte, é tipicamente adventista. Também devido à nossa interpretação de Daniel, em parte, acho eu. Para o meu pingo de leite, eu trago-vos mais uma experiência que eu vivi recentemente. Este é o início. Que tem a ver com o efeito terapêutico que as reuniões administrativas podem ter. Reuniões administrativas, Sobre quem é quem? que não gosta? Sobre quem? Quem é que não gosta delas? Para a igreja mesmo. A igreja. Eu acho que as reuniões administrativas, quando bem geridas, e neste bem geridos tem muito que se lhe diga, mas podem realmente ser uma ocasião na qual a igreja se reúne, ou pelo menos grande parte da igreja, e em que as tensões que vão crescendo ao longo do tempo podem ser extravasadas de uma forma saudável. Eu vivi isso parcialmente numa das igrejas, como eu estava a dizer ao início, em que havia alguma trepidação por parte de alguns membros, e a verdade é que correu bastante bem. As pessoas puderam falar de assuntos que elas consideravam importantes. Foi possível dar o tempo de palavra a cada um. E claro, mais uma vez, não quer dizer que a solução esteja completa, ou que não haja mais nada a fazer, mas o simples facto de veicular certas coisas, de falar de certos assuntos, permite que as tensões dentro da igreja possam ser geridas de outra maneira e possam baixar. Claro que isto, mais uma vez, tem que ser bem geridas. E às vezes aí é que é o problema. Se nós lidamos com elas como se fosse simplesmente, é uma coisa que tem que ser feito, e se realmente não as preparamos convenientemente, se a gestão delas não é feita convenientemente, eu também já ouvi algumas histórias de horrores de algumas reuniões administrativas em que foi tudo menos terapêutico, tanto para o pastor como para a comunidade, seja porque às vezes foi apenas uma oportunidade para fazer do pastor um saco de pancada, seja porque por vezes foi apenas mais uma oportunidade falhada em que aquilo que os membros da igreja queriam realmente falar e queriam realmente abordar foi simplesmente negligenciado, e foi apenas uma sessão de Kickbox. vanglória para o pastor, para mostrar que tudo está bem, tudo está bom. Mas realmente pode ser uma ferramenta poderosa para, de alguma maneira, ajudar a que a igreja consiga ter momentos de reconciliação. Não sei, Joca, o que é que tu achas? Eu já Se tem sido essa também. Eu fui saco de pancada numa reunião administrativa. Como pastora? Como pastor, sim. E que tal? Foi excelente. Foi muito terapêutico. Aconselho vivamente. Para os membros foi extremamente terapêutico. Sem gozar, sentiste que os membros ficaram Até que enfim. ou Não senti de forma nenhuma isso, porque eles ficaram preocupados quando... porque assim, a minha abordagem a minha, da Doroteia, era sempre tentar perceber os problemas. Portanto, quando há toda uma série de pessoas que trazem certos problemas em público numa reunião administrativa, nós queremos ir falar com eles e perceber. E então marcamos visitas e fomos falar com eles, visitações. E eles achavam que a gente ia dizer-lhes que eles não podiam continuar a ser membros da igreja ou qualquer coisa assim desse género. Portanto, não houve um alívio de forma nenhuma. Só para dar o contexto dessa reunião específica, era numa igreja onde durante anos e anos e anos o pastor que estava lá antes
tinha feito reuniões administrativas puramente informativas. Portanto, ninguém podia dizer nada, não havia qualquer tipo de interação. E quando nós demos essa possibilidade, Saiu. saiu toda aquela tensão que tinha estado ali durante Mas em certa medida foi terapêutico por causa disso. Exatamente, não é? Portanto, Mesmo no tendo longo sido uma má termo- experiência, não é? Houve uma no longo termo acabou por ser terapêutico, porque nós aprendemos bem, ok, em primeiro lugar temos que fazer uma gestão um bocadinho diferente disto, mas também vamos continuar vamos apostar nisto de dar às pessoas tempo para falar, porque senão vai acabar por acontecer mais cedo ou mais tarde, Vai criar ressentimento e que vai frustrações e exatamente. por aí fora. Pronto, mas não era aí a minha resposta à tua questão, era mais no sentido de às vezes há questões realmente complicadas para resolver em questões em reuniões administrativas, e eu sinto que muitas vezes há pouco apoio para os pastores da parte das conferências ou das missões, das uniões. Eu ouvi recentemente que em determinadas conferências se começou a criar aquilo que é chamado uma comissão de ética. Não sei se é aqui o Em caso. Portugal tem. Aqui também. Em Portugal tem, durante anos e anos não havia. As comissões de ética são criadas para lidar com questões mais sensíveis, desde abusos até questões um bocadinho mais simples, como divórcios e problemas que de alguma forma possam afetar ou que possam requerer disciplina da Igreja, e são criadas precisamente para retirar os pastores um bocadinho dessas situações mais tensas e permitir que quando o tema é apresentado à Igreja não seja o pastor a trazê-lo, mas que realmente possa ser apresentado de um ponto de vista mais neutral e que possa servir de forma terapêutica. E, portanto, a única coisa que eu gostava de dizer aqui era que acredito que esse é o caminho. Fico contente de saber que em Portugal há, e fica o conselho para que, se os nossos membros encontram situações deste género que podem ser potencialmente, podem envolver potencialmente disciplina e ser trazidas a reuniões administrativas, se calhar os passos mais corretos serão tentar também proteger os vossos pastores, incentivá-los a levar à comissão de ética e permitir que depois esse processo, quando chega à reunião administrativa, seja realmente um processo mais terapêutico do que saco de pancada. Obrigado, Joca. E tu, Samuel? O que é que tu achas? Tem sido essa a tua experiência? Eu não me consigo recordar de uma Assembleia Administrativa em que não tínhamos chegado ao final e ficamos com o sentimento de que tinha corrido bem. Não significa que foram sempre aprazíveis, não é? Mas há um princípio nas reuniões administrativas suíças, qualquer que seja, normalmente, bom, não sei, pelo menos na minha experiência, aquilo que eu pude ver, há sempre os pontos que temos a tratar e há sempre um último ponto que em francês se diz cœur à cœur, coração a coração, que é um espaço aberto para as pessoas poderem dizer o que querem e o que desejam. E acho que se uma pessoa faz sempre de forma a que haja diálogo e depois, quando há o diálogo, esse diálogo vai desembocar em ações específicas. Não é só do género, eu ouvi tudo o que tu me tinhas para dizer, mas eu faço aquilo que eu quero. Tipo, pode haver isso. Deixar as pessoas exprimirem-se todas e tal. Pronto, ok, já se exprimiu, muito bem. Então vamos fazer agora assim. Tipo, se há efetivamente uma espécie de negociação, se construímos a coisa juntos, eu acho que pode ser sempre bom para a Igreja. Mas gostava de dizer, se cá para as pessoas que não são pastoras e que estão a ouvir-nos, que as reuniões administrativas muitas vezes são muito duras para os pastores. Muito duras mesmo, porque os pastores também fazem parte da comunidade, também são membros daquela igreja e têm que exercer ali uma função que não é muito fácil. Daí o meu apelo. Obrigado. E esta fica então o final da rúbrica do Pingos de Leite. Nós vamos ter um grão para moer, vai ser o Joca que nos vai apresentar um tema bastante sui generis. Escravatura na Bíblia. E fiquem para o resto do nosso episódio.
Ora, hoje vamos abordar um tema, para além de sui generis, é um tema que eu acho que é um tema importante, que é a questão da escravatura na Bíblia. E eu quero começar por fazer uma afirmação que pode ser um bocadinho polémica. Diz escravos. E a afirmação polémica, ou possivelmente polémica, que eu quero fazer, não é essa. É que, ao contrário do que muitas vezes nós acreditamos como cristãos, a Bíblia não condena diretamente a escravatura. Daí tu tens escravos. Já explico o que eu quero dizer, mas primeiro, como é lógico, deixa-me começar por dar algum contexto. A escravatura era algo que, por aquilo que nós conseguimos compreender na história e na arqueologia, era uma prática comum em diversas culturas no Médio Oriente Antigo. Começou por estar, de forma interessante, ligada a questões bélicas, não é? Portanto, os prisioneiros de guerra eram levados para o país do adversário, digamos assim, para o inimigo, e tornavam-se escravos do inimigo, não é? E talvez por isso a palavra babilónica para escravo, que era a palavra nitakur, significa homem de outro país. Portanto, há aqui uma ligação entre estrangeiro e escravo que é interessante. Mais tarde, depois também começamos a ver o aparecimento de outros sistemas de escravatura que não estavam necessariamente ligados apenas a uma questão puramente bélica. Na Bíblia, por exemplo, encontramos a ideia de que alguém se pode vender a ele próprio e à sua família para pagar uma dívida. Também encontramos em diversas outras culturas a escravatura como pagamento de crimes que eventualmente tenham sido cometidos. Portanto, essa também era uma prática comum. E talvez seja importante aqui referir que a escravatura naquela altura e ao longo de todo o período antigo não tem muito a ver com as ideias de escravatura que nós temos hoje em dia. Portanto, as ideias que nós temos hoje em dia são sobretudo derivadas da escravatura que surgiu durante o período moderno, cuja expressão maior e talvez mais conhecida é a escravatura nos Estados Unidos nos séculos 17, 18 e 19, 18 e 19, sobretudo nos Estados Unidos, só 18 e 19. Mas ainda assim, como é lógico, mesmo no Médio Oriente Antigo, a escravatura não era algo benigno, não era algo que fosse propriamente muito fácil. Há um autor chamado Orland Patterson que descreve a escravatura como uma morte social e marcada, como é lógico, pela perda de direitos, pela exploração e pela exclusão social. E isto era verdade também naquela altura no Médio Oriente Antigo. Ora, perante tudo isto, qual é a resposta que a Bíblia dá? Bem, por um lado, encontramos claramente na Bíblia a ideia de um Deus, por exemplo, um Deus de libertador, certo? Com o êxodo do povo de Israel do Egito sendo talvez o exemplo mais marcante. Mas, por outro lado, também a Bíblia parece aceitar a escravatura como parte da vida cotidiana. Na lei mosaica, por exemplo, a escravatura está presente e institucionalizada. E depois, no Novo Testamento, nós não vemos propriamente uma grande mudança. Apesar de Jesus dizer no início do seu ministério que veio para proclamar libertação aos cativos, eu não me lembro, corrijam-me se estou errado, de algum episódio em que Jesus tenha libertado um escravo. E quer Paulo, quer Pedro, nas suas epístolas, parecem aconselhar os escravos a não a desafiarem os seus opressores, mas a submeterem-se a eles, não é? Talvez os textos que mais se aproximem de uma condenação da escravatura são 1 Timóteo 1:10, em que o autor condena os traficantes de escravos, e também o texto de Gálatas 3:28, em que Paulo fala sobre não haver diferença entre escravos e homens livres. Mas, volto ao ponto essencial, não há um texto que possamos apontar e dizer está aqui uma condenação direta e aberta da escravatura. Apesar disso, eu pessoalmente, ao contrário daquilo que o Roberto acha, não acho de todo... Eu tenho fotos.
Eu não acho de todo que a escravatura deva existir, e acho que muito poucos cristãos, pelo menos no mundo ocidental, apoiariam ou apoiam a escravatura. Mesmo apesar de vivermos hoje em dia, segundo as instituições que estudam este fenómeno, vivemos num momento da história que tem mais escravos em qualquer ponto da história humana até este momento. Portanto, temos milhões e milhões de escravos, entre 20 e 30 milhões de escravos hoje em dia. O número de escravos que tivemos durante o período moderno, por exemplo, nos diversos séculos, atingiu 13 milhões. Portanto, nós temos hoje em dia mais escravos do que durante todo aquele período moderno. Mas apesar de tudo isto, eu não, como cristão, não sinto que seja uma doutrina da nossa igreja, que seja algo que nós encontremos na Bíblia justificação para apoiarmos a escravatura, e não acho que haja muitos cristãos que o façam. Como então lidar com tudo isto que estamos aqui a falar? E é aqui que eu gostava de trazer o Samuel e o Roberto à conversa, e para dar um exemplo mais concreto, como lidar, por exemplo, com o texto de 1 de Pedro 2,18, em que Pedro basicamente fala sobre a submissão que os escravos têm de demonstrar para com aqueles que os oprimem. Quem é que gostava de começar? Samuel. Ok. Eu gostava de meter mais umas pinceladas em relação a coisas que tu disseste, ou seja, abrir coisas que tu já disseste, não é de todo ir contra. A nossa percepção de escravatura, como tu disseste bem, é os filmes e os relatos que nós vimos sobre o que se passou nos Estados Unidos. Difere imenso do que se passou na Antiguidade. Pensem só em determinados fatores. Por exemplo, o facto de existirem inúmeras como é que se diz? Histórias, não é histórias, mas são factos. Relatos, exatamente, era a palavra que eu estava a procurar. Inúmeros relatos de escravos no Império Romano que compraram a sua própria liberdade. Porquê? Porque os escravos tinham salário no Império Romano. Isto fica assim um bocado estranho, porque a gente imaginamos a pessoa a ser chicoteada e metida numa jaula, tirada da jaula, trabalha, jaula, comprar a sua própria liberdade. A lei romana tinha claramente escrito como é que um mestre poderia adotar um escravo. Significa que existiam inúmeras adoções que eram feitas. Existe mesmo uma palavra para isso, que é a libertas. As pessoas que eram os libertas eram pessoas que tinham sido escravas e tinham sido libertadas, e que, na maior parte das vezes, quando eram libertadas, era com fins de adoção e para poderem ser está-me a vir constantemente o francês. Remunerados? Não. Serem as pessoas que herdam herdeiros. Ou seja, tem esse fator. Depois temos outros fatores. Temos, por exemplo, uma lei levítica que diz: se um escravo amar tanto o seu mestre que quer o servir para sempre, então ele fará um furo na orelha, e isso será um símbolo de que ele será escravo até à morte. Eles não estão vistos, ficamos assim: qual é o escravo que quer ser escravo até à morte? Isso é uma estupidez. Tem a ver com a percepção daquilo que é o trabalho, na verdade. Se nós existisse uma civilização neste mundo que fosse muito mais livre do que a nossa sociedade, e chegasse aqui à Suíça, à Europa, e visse os nossos contratos de trabalho, o número de férias que nós temos, o número de horas que nós temos que trabalhar, o número de impostos que temos que pagar por transações, por valores que ganhamos, dizia: vocês são escravos? Vocês conseguem ser felizes nessa situação? Sim, a gente não conhece outra realidade, não conhecemos algo melhor, por isso sim, estamos bem. E na Antiguidade existia esse fenómeno. Agora não vamos também mentir que a escravatura era a base da sociedade, não vamos mentir também que, como existe hoje no mercado de trabalho, existem bons patrões e maus patrões, existem patrões que são abusivos hoje e patrões que são cristãos na ascensão da palavra. Na altura também existiam mestres que eram bons e mestres que eram muito maus, mas a escravatura nos tempos de paz, nomeadamente no tempo da Pax Romana, que é quando aparece no Novo Testamento, não tinha este lado negro que nós vemos muitas vezes quando imaginamos a escravatura da antiguidade, de chicotes e de coisas assim. Inúmeras histórias de mestres que se apaixonaram por escravas, que casaram com elas, ou que não praticaram apenas abusos. E por isso a coisa é muito mais bonita do que nós pudéssemos imaginar. Agora,
no meio disto tudo, com as leis também levíticas que falam do jubileu. É estranho para qualquer sociedade um ser humano ter na sua mão outro ser humano. Como se fosse uma mercadoria. Isso é muito estranho. Mas eu acredito que ainda assim, olhando para os contextos da época, quando analisamos as leis levíticas que tocam à escravatura, e justamente o facto de que não podias ter um escravo para o resto da tua vida, porque isso teria sempre um ano em que ele ia ser liberto, isso estava marcado claramente, demonstra um avanço muito grande em relação às sociedades que estão à volta, que não têm pelo menos este tipo de regras. Por isso que eu acho que ainda assim, dentro de um sistema que pode ter os seus problemas, não tantos como a gente imagina hoje, mas tem claramente os seus problemas, o povo de Israel acaba por ter algo que é melhor, que é bastante melhor. E nós vemos isso, por exemplo, também já no contexto do Novo Testamento, quando vemos a história de Filemão. Não sei se vamos abordá-la com mais profundidade à frente, mas é impressionante aquilo que o apóstolo Paulo diz a Filemão. Considera agora Onésimo como um irmão. Tipo, trata-o como um irmão. Isso é... Só para contextualizar, Filemão é o dono do escravo, Onésimo era o escravo. Sim. Só para... inverti? Não, só para contextualizar para quem não está a ouvir, que às vezes eles podem não ter... Sim, mas por uns segundos eu fiquei naquela. Será que eu Não. Ok. Tipo... Porque é verdade que Filemão não é uma carta que nós vamos ler com muita frequência. Sim, tens razão. Mas lá está, vê-se aí uma coisa que é bastante bonita. Teoricamente ele é um escravo que fugiu, é o que seria comparado a uma pessoa que abandona o seu posto de trabalho hoje, normalmente dá despedimento, pelo menos na Suíça, abandono do posto de trabalho, é despedimento na hora. E naquele caso ele vai dizer, não, olha, ele abandonou e tal, mas ele converteu-se e agora recolhe-o como irmão. Ou seja, há uma maneira de ver diferente a escravatura do que na época, porque na época era como um trabalho. E só para dizer, dar aqui à chega que nós estamos, quando falamos do período antigo, há diversas variadas expressões, não são todas, portanto, é importante percebermos isto, não são todas homogéneas. Claro. E mesmo aquilo que tu referiste, por exemplo, da escravatura no período romano, é um desenvolvimento quando comparado com aquilo que acontecia no contexto no povo de Israel no Antigo Testamento. Há quem diga que mesmo esse desenvolvimento foi feito para manter os escravos sob controle, portanto nós damos um bocadinho de direito e damos um caminho para a libertação e assim conseguimos controlar, mas de qualquer forma é um desenvolvimento importante. Agora, eram pessoas que eram usadas para trabalho, quer seja na casa, como professor, por exemplo, instrutor das crianças. Outros que eventualmente fossem um bocadinho menos sortudos trabalhavam nas minas e tinham uma expectativa de vida muito mais reduzida. Mas era o sistema laboral. Sim, mas não, lá está, só para dizer, concordar contigo, que não é homogéneo. Sim, eu concordo. Há várias expressões. Até porque nós falamos sempre mundo ocidental. Ou seja, existia também escravatura em África, existia escravatura no Oriente, existia escravatura nos impérios Azteca, Maia, tudo essa malta. Só que normalmente nós falamos do passado, falamos sempre do nosso passado. E por isso é? Daí eu trazer a questão da escravatura no Médio Oriente Antigo. Roberto, o que é que tens a acrescentar aqui a este? Tenho algumas coisas a acrescentar. Eu concordo convosco no sentido em que a escravatura não é uma instituição monolítica, por isso, dependendo das épocas e do contexto e tudo mais, isso vai alterando. Terá de dizer, se calhar, pelo menos do meu ponto de vista, uma correção. Por exemplo, as leis que muitas das vezes nós usamos do Levítico como, olha, estão a ver, estas leis de alguma maneira salvaguardam certos direitos aos escravos. É verdade, mas eles eram sobretudo do ponto de vista do israelita. Há muitas dúvidas sobre se tu fosses estrangeiro, será que tu eras salvaguardado pelas mesmas leis? Normalmente nas leis tem, e o estrangeiro que é forasteiro na terra, ou seja, essa ressalva. Sim. Mas em relação às leis dos escravos, pelo menos foi alguns dos pontos de vista que eu tive a ver, não é? A ler também, é que existe um bocado essa ambiguidade, porque de alguma maneira poderia haver uma zona cinzenta em que os mestres,
por causa daquela questão de fazer parte da nação. Eles são israelitas como eu, e que se calhar para os estrangeiros se calhar poderia haver outro tratamento. Se bem que, e eu realço isso, mesmo nesse caso, nós temos algumas leis que abordam diretamente os estrangeiros e que nós temos algumas salvaguardas interessantes, nomeadamente quando, por exemplo, é dito que os exércitos israelitas iriam fazer guerra a outro país, eles poderiam pegar prisioneiros de guerra que eram mulheres. Há certas condições nas quais eles têm que respeitar os direitos dessas mulheres, mesmo elas sendo escravas. Se por acaso eles abusassem delas, eles tinham que casar com elas. Então imediatamente elas saíam do estatuto de escrava e passavam a ser esposa. Então, apesar de ser verdade que existe alguma ambiguidade em certas leis, mesmo assim nós vemos que claramente há algumas salvaguardas interessantes para quem era escravo, estrangeiro e mulher. Que eram, se calhar, se nós fôssemos a ver as categorias das pessoas mais frágeis da sociedade, seriam essas três. Então nós vemos esse cuidado especial que está presente. Se calhar na prática depois não acontecia, não é? Como todas as práticas, às vezes é complicado de saber concretamente como é que era gerido isso caso a caso. Sim, e há muitas coisas. Na questão dos Gabonitas, sim, que tinham quando eles enganam o povo de Israel com o pão bolorento, ao que me parece, se me lembro bem, eles dizem que depois eles vão se tornar rachadores de lenha e portadores de água, acho eu, durante toda a vida. Sim. E eles e os filhos deles, ou seja, dá uma sensação que vai no sentido do que estava a dizer, de exceção por serem estrangeiros e, claro, por os terem enganado. E tudo isto volta àquela questão que eu estava a referir no início, que é, naquele contexto, os escravos originalmente eram os estrangeiros. Há uma ligação entre o conceito do estrangeiro e do escravo, que depois nós podemos ver, por exemplo, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, onde eles eram estrangeiros, escravos, e os traz para Canaã. Portanto, há também essa questão. Só para dar uma chega àquilo que tu estavas a dizer, realmente há certas salvaguardas. Para os nossos ouvintes que eventualmente não sabem, há duas versões dos 10 mandamentos, uma em Êxodo, outra em Deuteronômio, e é engraçado aquilo que o texto de Deuteronômio diz acerca do sábado. Portanto, fala sobre o sétimo dia, é um sábado para o Senhor, o teu Deus, etc, etc, etc. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem o teu filho ou filha, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Portanto, isto é a nova versão internacional em português. Mas lá está, quer um lado esta ligação estrangeiro-escravo, também acontece aqui, e depois a questão sim, eles são escravos, são servos, mas têm direito a descansar. Só para contextualizar, pegando naquilo que tu estás a dizer, só para contextualizar para os nossos ouvintes, que uma sociedade antiga diga que um dia por semana os escravos não vão trabalhar é votar essa sociedade para o fracasso. Claro. Porque tu estás a falar de um sétimo do tempo que ele tem para trabalhar. Tipo, é uma coisa que realmente... Pronto, só para contextualizar e percebermos que realmente havia algumas salvaguardas. E depois há outra questão também que, apesar de haver essas salvaguardas, a escravatura era uma realidade do povo de Israel, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Eu estive a ler um artigo sobre a arqueologia em que eles chegaram à conclusão de que a grande maioria das grandes propriedades, e não pensem que é como os aglomerados agroeconómicos de hoje em dia. Estamos a falar de grande propriedade, se calhar era 1 hectare de terreno, ou se calhar um bocadinho menos. Toda essa economia gerida por pessoas que já eram de um estatuto mais elevado, era tudo gerido por escravos. Então aquilo que nós precisávamos ter consciência é que a escravatura fazia parte do próprio sistema económico da altura. Da mesma forma, como tu disseste muito bem, os contratos que nós conhecemos hoje em dia fazem parte da forma como a nossa sociedade está construída, da forma como, por exemplo, quando foi a Revolução Industrial, em que nós tínhamos horas de trabalho de 20 horas de trabalho por dia e condições miseráveis para crianças a partir dos 6 e 7 anos que começavam a trabalhar nas minas ou então nas fábricas de tecelagem e por aí fora. Para hoje parecem-nos aberrantes, mas era assim que a sociedade estava construída, e para eles não era... Claro que havia sempre pessoas que não concordavam, que tentavam lutar por situações melhores e tudo, mas era a base sobre a qual a sociedade estava construída.
Esse acho que era um elemento importante a salientar. E havia um último que eu queria salientar também, e isto mais em relação às frases que Paulo diz, mais concretamente, é que havia, pelo menos eu quando vejo Paulo, eu sinto muito isso. A tentativa dele é sempre de fazer com que o cristianismo não encontre mais adversários do que os que são precisos. Então quer dizer que ele não quer apresentar o cristianismo como uma fonte de perturbação para a sociedade, sobretudo no contexto romano. Porquê? Porque, tradicionalmente, o Império Romano tinha sempre uma maneira muito violenta de lidar com perturbações à ordem social. E estou a falar isto porque, se calhar, no imaginário de muitos é algo que eles assistiram a séries ou filmes ou livros acerca disso. Sempre que havia uma revolta de escravos, era das coisas em que o Império Romano mais tinha prazer em fazê-los pagar duramente. Só para vocês terem uma ideia, quando foi a revolução a rebelião dos Espartacos, eles fizeram questão de colocar, já não me recordo bem quanto tempo, qual era a distância que eles fizeram, mas a todos os sobreviventes dessa rebelião, eles crucificaram-nos na Via Ápia, se não me engano, que era uma das artérias principais do Império Romano, para não só mostrar que na mente deles o crime não compensa, mas para eliminar qualquer esperança que os outros escravos pudessem ter de que eles poderiam fazer isto e ficar bem, de alguma maneira, tipo que havia um preço muito caro a ser pago. E disto eu retiro duas coisas. Então é esta tentativa que Paulo tinha de, para já porque Paulo tinha na mente que Jesus ia voltar brevemente, por isso qualquer questão que fosse necessária resolver, Jesus ia resolver quando viesse. E então tinha a preocupação de que não vamos tornar o Império Romano, a cultura romana, greco-romana, ainda mais alérgica àquilo que nós estamos a fazer sem ser estritamente necessário. E claramente que para ele não era estritamente necessário reverter todas estas instituições que estavam instauradas. Podemos discutir se estamos de acordo ou não, podemos discutir se nós no lugar dele teríamos feito igual ou não, mas é importante nós termos consciência disso, de que estamos aqui a entrar um bocadinho nas conjecturas, mas claramente que se a mensagem do cristianismo fosse de completamente reverter as instituições que já estavam criadas, a história do cristianismo teria sido muito diferente. Acho que quanto a isso não é preciso dar muitas vezes. Ou a história do mundo. Porque quando começou os grandes mercados de escravos para a América, a questão básica era: nós podemos escravizar estas pessoas porque estas pessoas não têm alma. Sim. Mais tarde, os jesuítas, que nós temos tendência a com tirar as pedras à cabeça, é que vieram trazer justamente a ideia inversa, que não, são seres humanos, têm alma como nós, por isso têm também acesso à salvação. Então disseram, então batizamos-los antes de vendê-los. Tipo, ou seja, se calhar Paulo tivesse tido e Pedro tivessem escrito coisas mais fortes contra a escravatura, se calhar este conluio que houve entre igreja e mercados de escravos nunca teria existido, e uma sociedade com alta promiscuidade entre igreja e Estado na época, no fim da época medieval, teria metido mais travão à questão da escravatura. Não acredito, não sou ingênuo de acreditar que ela não existiria de todo, mas pelo menos institucionalizada como existiu, se calhar não teria existido. Isso leva-me à pergunta: como lidar de transição. como lidar com essa questão específica? Portanto, já nem falo do facto da escravatura estar na Bíblia, mas pelo menos do facto da Bíblia ter sido utilizada para justificar a escravatura. Eu não sei como é que vocês se sentem, mas é algo que eu sinto-me extremamente desconfortável, desapontado, que tenha sido essa uma ferramenta utilizada para a perpetuação deste sistema no período moderno, que nós sabemos era muito mais violento do que aquilo que acontecia mesmo na Bíblia. Eu não sei se posso comentar um bocadinho.
Eu, se calhar, em relação a isto, eu tenho uma posição um bocadinho mais dividida que a tua, porque mesmo apesar de ser verdade que a Bíblia foi instrumentalizada para manter e para justificar a escravatura, a verdade também é que se realmente nós tivermos, por exemplo, os movimentos abolicionistas do século XVIII e século XIX, foi graças à Bíblia também. A maior parte dos maiores abolicionistas foram inspirados pela Bíblia, desde, como é que ele se chama? Wilberforce, qualquer coisa assim do género, que foi um grande abolicionista no Império Britânico, que levou depois não só a que o Império Britânico cessasse de ter a prática de escravos, como depois tentou também impedir que o tráfico pudesse ser feito tanto no Atlântico como no Pacífico, como a marinha inglesa a fazer quase cerco aos barcos negreiros portugueses e de outros países, e passando pelos movimentos abolicionistas nos Estados Unidos e por aí fora, em que tiveram também, se não me engano, os Quakers muito envolvidos nisso. A verdade, e mais uma vez e adventistas também. Mas a verdade é que essas pessoas, lendo exatamente os mesmos textos, chegaram à conclusão: isto é aberrante a Deus. E isso mostra, para já, a complexidade da Bíblia, é verdade, mostra a complexidade do cristianismo também, mas mostra também de que foi a leitura da Bíblia e foi a meditação da Bíblia que levou estas pessoas a terem essas convicções assim tão fortes. A Bíblia não foi só um pretexto, para muitos deles foi a base mesmo que levou à mudança de atitude pessoal primeiro, e depois a tentativa de mudança societal também onde eles estavam inseridos. Por isso a minha posição é reconhecendo as fraquezas daquilo que foi a história do cristianismo, mas também reconhecer aquilo que foi, para mim, uma grande vitória e foi inspirada pela Bíblia. E eu gostava de voltar a este ponto. Não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação ao Roberto ou aquilo que eu perguntei. É questão de que a Bíblia não foi só instrumentalizada negativamente nesse período, já foi instrumentalizada para outras coisas, não igualmente más, e talvez algumas piores. A conquista do Oeste nos Estados Unidos, o massacre dos índios, o Native Americans, como se diz agora, foi motivado como uma nova Canaã, não era? A nova Canaã, e eles eram os cananeus, então vamos matar este pessoal todo. Recentemente foi feito um estudo sobre a quantidade de mulheres que foi morta na Idade Média sobre a acusação de feitiçaria. É com a Bíblia na mão também, porque a Bíblia diz que a questão dos necromantes e isso tudo. Eu, por acaso, acho que aqui a Suíça era um ponto forte de feitiçaria na Idade Média. Acho que não é só na Idade Média. Continua um baluarte de feitiçaria. Eu estou a dizer isto a rir, mas não estou a usar. Não estou a usar. Existem aqui coisas maradas. Mas lá está. E a questão de usar a Bíblia de forma errada é uma constante, e para ser sincero, eu tenho assim às vezes uma visão um bocado fria das coisas, deixa-me mais preocupado quando são coisas que têm consequências eternas, porque é verdade que foi usada para fazer muitas coisas horríveis e muitas pessoas morreram por causa disso, mas a Bíblia diz que nós devemos temer aquilo que mata o espírito. Exatamente, não aquilo que mata o corpo, porque o corpo é perecível, mas o resto não é perecível. E acho que sai um bocado do tema, mas gostaria de dizer ainda assim que há muitas coisas que são pregadas e que parecem muito inofensivas e que às vezes são mais mainstream do que falar de escravatura ou de outras coisas, mas que têm efeitos super negativos na vida eterna das pessoas. Enquanto que esses aí, é verdade que é gráfico, é verdade que é horrível de um ponto de vista humano, mas não implica que estas pessoas não possam um dia estar no céu, e algumas sim. Mas implica. Voltando à questão que o Roberto tinha mencionado, será que este é um dos casos em que é para não fazer aquilo que está na Bíblia? É uma questão hermenêutica, mas será que há certas situações em que nós podemos dizer: ok, eu sei que está aqui, eu sei que Pedro diz isto, mas eu não concordo. Tu mencionaste, como é lógico, que os movimentos abolicionistas foram baseados na Bíblia, e é verdade, talvez porque se foi buscar certos princípios que tomaram a preferência, digamos assim, ou que foram colocados
em primeiro lugar comparado com outros textos que, portanto, no fundo é uma reorganização de prioridades naquilo que são os ensinos da Bíblia. Dizemos, ok, nós acreditamos que eles são humanos e que, como são humanos, há um valor intrínseco e por isso nós vamos parar de promover isto ou parar de fazer isto que para nós deixa de ter tanta importância. Portanto, há aqui uma questão de negociação, digamos assim, de valores, de negociação de interpretação da Bíblia. O que é que vocês acham? Eu se calhar, não sei se se calhar gostava de abordar a tua pergunta de uma forma ligeiramente diferente. Há historiadores que defendem hoje em dia que o cristianismo foi, com todos os seus defeitos, mais uma vez, já falámos deles, também não é preciso estar sempre a repeti-los, foi uma força positiva para a extinção da escravatura como ela era conhecida no Império Romano. Porque apesar de nós termos salientado, ok, havia algumas coisas que eram aparentemente inovadoras, ou que havia essa possibilidade a verdade é que a escravatura, mesmo no Império Romano, era uma coisa terrível. Sim. Acho que também não podemos estar aqui a parecer uma coisa que também não era, não é? Acho que o facto de termos revoltas de escravos mostra bem que eles não estavam contentes. Se eles estivessem contentes, apesar de haver, como vocês disseram, haver várias nuances, um professor podia ser considerado um escravo, havia pessoas que se vendiam diretamente porque era uma forma de progressão social também, havia todas essas nuances, mas a escravatura não deixava de ser uma instituição terrível. E que, apesar de tudo, o cristianismo ajudou, apesar depois de continuar depois com as descobertas, os descobrimentos, haver outras pessoas que foram escravizadas, apesar de haver também o serviço de servidão numa Europa feudal que também não era assim nada por aí além, mas em todo o caso houve sempre uma trajetória ascendente daquilo que era considerada a natureza humana, e isso era um aspecto que é interessante e que é realmente uma inovação do cristianismo, que é de considerar, porque, por exemplo, houve outras pessoas que disseram há certas coisas que não se deve fazer uns aos outros, como o respeito, como a escravatura e tudo mais. Aquilo que era diferente, aquilo que o cristianismo trouxe realmente era uma noção de valores universais, que não é dependente da tua nacionalidade, não é dependente da tua classe social, não é dependente de nada disso. E isso realmente foi aquilo que eu acho que foi inovador no cristianismo, sobretudo porque foi isso que permitiu que depois nós tivéssemos esta trajetória, apesar de nós termos então a presença dessa instituição na Bíblia, apesar de termos, como mencionámos, textos que parecem ser muito ambíguos acerca do valor ou do mérito dessa instituição, da escravatura, o que nos permite chegar e ultrapassar aquilo que a Bíblia diz é de nós considerarmos que existem valores que são universais em relação ao valor. A Bíblia defende que o corpo... A Bíblia defende que o corpo, uma pessoa, deve ser considerada sagrada. Então, a partir dessa reflexão, ok, quais é que são as implicações desta verdade? E é que permite alisar um bocadinho essas rugas ou essas imperfeições que às vezes podem aparecer na Bíblia. Então, eu acho que o grande desafio que nós temos hoje é não só de ter consciência que essa trajetória está presente na Bíblia, porque eu também concordo convosco, acho que a esmagadora maioria dos cristãos não vai dizer, apesar de haver uns maluquinhos que dizem que sim, não é? Tipo que a escravatura ainda tem o seu valor. Mas acho que a maior parte dos cristãos vai dizer que, claro, toda a gente, ninguém deve ser escravo uns dos outros, se bem que a escravatura hoje em dia pode ter formas bastante criativas de ser apresentada e tudo mais, mas isso é um valor. Então, esta trajetória que nós temos, não só ela permite-nos ultrapassar a questão da escravatura, ou permitiu-nos ultrapassar a questão da escravatura, mas se calhar é uma pista de reflexão para nós ultrapassarmos outras questões que aparecem na Bíblia também. E isso é uma coisa que nos coloca a nós, quando eu digo nós, cristãos, na linha da frente de continuarmos, e lá está esta noção de verdade presente que nós muitas das vezes mencionamos, também está assente nesta ideia, acho eu, ok, a partir daquilo que são os princípios bíblicos ou daquilo que são os ensinos bíblicos, como é que nós podemos ir um bocadinho mais além, como é que nós podemos
ser mais aquilo que Deus quer para nós. Por isso eu acho que é algo que deve não só levar-nos a focar no passado e se calhar os pontos mais negativos do cristianismo ou da Bíblia, mas também percebermos esta trajetória também que está presente na Bíblia e compreendermos que nós hoje temos um papel a jogar nesta... não vou dizer atualização porque se calhar vai ser mal compreendida, mas nesta progressão daquilo que a verdade... Da interpretação dos direitos humanos, digamos assim. Pode ser, e pode ser outras áreas também. Pode não ser só limitada a isso. Samuel, rapidamente. Sim, é o último comentário. Sim. Ok. Nós usamos aqui muitas vezes uma palavra hermenêutica, não sei se toda a gente compreende o que é que quer dizer, mas é um bocado a sensibilidade que estuda a interpretação de textos. E eu acho que, a minha opinião pessoal, é que as hermenêuticas estão muito ligadas a épocas. O contexto que está à nossa volta, não é? Político, histórico, financeiro, social, influencia a maneira como nós lemos o texto. E é óbvio que existem estudos hermenêuticos que falam, por exemplo, que a geração de 68, das revoluções de estudantes em Paris, 1º de maio, que veem o texto bíblico de uma forma diferente, porque passaram por aquela situação. E existem estudos que foram feitos nesse sentido. E é óbvio que hoje em dia eu acredito que, pelo menos no mundo ocidental, é impossível olhar para os textos que falam da escravatura e não sentir os pelos a ficar numa posição estranha, porque nós estamos num outro contexto. Agora, eu acho que é super importante nós pensarmos uma coisa, que é necessário não que nós tenhamos a noção de isto aqui não está mais em valor e não sei o quê, mas de pensar que aquilo que nos é apresentado na Bíblia é o mínimo para o contexto em que foi escrito. E que o próprio Jesus fala de caminhar a segunda milha, não é? E muitas vezes caminhar a segunda milha não é simplesmente fazer mais do que me é pedido, mas é olhar para o contexto de hoje e dizer, ok, já chegamos a determinado tipo de conclusões que isto já não é uma questão para nós. Falamos da escravatura, podemos falar da poligamia, podemos falar de outros temas que aparecem na Bíblia, onde nós já vimos que vai numa direção e que em termos sociais dizemos, ok, a nossa perspectiva é mais por aqui. E para terminar, eu acho que é muito importante a questão do senso comum, não é? É verdade que o Espírito Santo trabalha no nosso coração, mas antes do Espírito Santo já vir no nosso coração nós temos um cérebro para pensar, e acho que não podemos só pensar que o Espírito Santo vem inspirar, não podemos só pensar que é o nosso cérebro que vai decidir todas as coisas, é preciso haver uma coordenação entre os dois para que a coisa possa funcionar o melhor possível. Por vezes uma submissão também. Claro. Posso pegar nisso para tentar, no fundo, porque para mim essa é uma grande parte da resposta, é a revelação contínua, é a ideia da revelação contínua e ligada com aquilo que tu mencionaste. Nós vemos que há certas progressões, como é lógico, não é um mundo perfeito no qual vivemos, e mais uma vez volto a referir esse facto que não há mais escravos, nunca houve na história tantos escravos como temos hoje em dia, mas não há uma progressão que, no meu ponto de vista, é uma progressão derivada do trabalho do Espírito Santo em nós. Quando nós falamos de hermenêutica, há um certo trabalho do Espírito Santo na interpretação de qualquer texto, sobretudo dos textos da Bíblia. E na decisão que nós fazemos ou não fazemos, de dizer assim, ok, há estes valores que se sobrepõem às interpretações que estavam no passado, não é? E para mim, esse é o trabalho do Espírito Santo. Não é apenas de abrir o nosso conhecimento em termos de, ok, eu agora aceito a verdade do sábado, eu agora aceito a verdade do dízimo, o que é que seja, mas é também fazer-nos pensar, fazer-nos observar e progredir. No fundo é isso que o Espírito Santo acaba por fazer. Portanto, na minha perspectiva, é isso que acontece aqui. E é por isso que, se calhar, eu teria grandes problemas com o membro da igreja que agora começasse a pregar que, afinal, a escravatura, como está na Bíblia, temos todos que aceitar, não é? Porque acho que esse trabalho tem que ser também reconhecido, esse trabalho do Espírito Santo tem que ser reconhecido. E creio que não temos mais tempo, por isso não sei se querem fazer algum comentário rápido. Não? Então terminamos aqui a nossa moagem do grão. Por favor, não acreditem que a escravatura é uma coisa
que a Bíblia promove. Pensei que ias dizer, não acreditem que eu tenho escravos em minha casa. Podem acreditar o que quiserem em relação a mim, não me importa. Mas nestes contextos também é importante referir isso, que a escravatura não é de forma nenhuma uma questão positiva. Claramente. Obrigado. E se vocês se sentiram libertados da vossa escravatura, qualquer que ela seja, por que não deixar um gosto? Por que não deixar um comentário? Se houve alguma coisa que vocês discordaram, não hesitem a escrever. Nós também estamos aqui, mais uma vez, não só para dar informação, mas também para receber. Por isso estamos sempre dispostos a falar convosco. Não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, nas plataformas de podcast, com o handle Café com Leite. Por isso, dizemos adeus e até à próxima.